Olá, a graça e paz, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu quero trazer uma história bíblica para contar para vocês hoje. Uma história que se passa no livro de Gênesis, é a história de Abel e de Caim. E eu quero que você preste atenção porque aqui Deus ensina muitas coisas e tem um grande aprendizado aqui nessa história. Eu quero ler aqui com vocês Gênesis 4, que diz assim: Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Caim, e declarou: Com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar, e desta vez nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a oferta de Abel. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado com o semblante que assumiu em uma expressão maligna. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que quando Adão e Eva tiveram relações, tiveram esses dois filhos, que é Caim e Abel, os dois já estavam sendo ensinados a oferecer um sacrifício ao Senhor, a devolver ao Senhor um pouco do que Ele nos abençoe, um pouco do que Ele nos dá em formato de oferta. E aqui diz que um era produtor rural e o outro cuidava do gado, cuidava aqui das ovelhas, e Abel ofereceu o que ele tinha de melhor, a primeira coisa que ele tinha de bom, ele ofereceu ao Senhor. E aqui diz que a oferta de Caim não foi tão boa assim como a oferta de Abel, e que aos olhos dele, a sentir inveja de que o Senhor se agradou mais da oferta de Abel, o seu semblante mudou. Ele aqui diz que ele ficou com um semblante maligno ou com um semblante de ira por causa da oferenda do seu irmão. E no versículo 6 continua, diz assim: Então o Senhor abordou Caim: Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Então, muitas e muitas vezes você acha que mudar a sua feição, perder o seu sorriso ou ficar irado, mesmo que quando você não fala nada, o Senhor não sabe, o Senhor não vê que você está triste, que você está irado, que você está furioso. E Jesus foi indagar aqui a Caim o porquê que o semblante dele tinha mudado e o porquê que ele estava transtornado. E no versículo 7 diz assim: Se procedes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Então, muitas e muitas vezes a gente acaba olhando para as coisas que as outras pessoas têm ou para as coisas que as outras pessoas recebem do Senhor, e isso acaba gerando no nosso coração inveja, ou acaba gerando em nosso coração uma ira contra o Senhor. A gente acaba se revoltando e perguntando para Deus o porquê que certas pessoas recebem essas coisas e você não recebe, por que Deus se agrada, às vezes, do sacrifício do próximo e não se agrada do seu sacrifício. E aqui Jesus fala que se você procede bem, se você cumpre tudo que a Bíblia está falando, se você está fazendo ali algo de coração para o Senhor, não é certo que será aceito. Então, Jesus, ele não quer saber se você está dando grande quantidade ou pouca quantidade de oferenda ou de oferta para Deus. E quando eu digo oferenda ou uma oferta para Deus, não é porque você precisa dar algo material para Deus, mas quando você oferece o seu tempo, quando você se dedica para Jesus, quando você recebe o seu salário e você tira ali o seu dízimo, você dá de coração, a primeira coisa que você tira do seu salário é o seu dízimo e você oferece para Jesus como gratidão por Ele ter te dado esse salário, por Ele ter te dado esse emprego, por Ele ter te dado essa condição de receber esse valor. Então, entregar ao Senhor, devolver, na verdade, ao Senhor, com alegria e com gratidão, todas as coisas que Ele te dá também com gratidão e alegria, é o nosso dever como cristão, é o nosso dever como filho de Deus. E devemos aprender aqui como Caim, como Abel,
que devemos fazer essa oferta com alegria, assim como Abel fez, e não olhar para a oferta do nosso irmão e muitas vezes nos irar ou ficar transtornado e mudar até nossa feição, porque Deus vai saber o que está acontecendo, Ele vai saber qual que é a verdade que está em nosso coração. Não adianta nada, das vezes, da sua boca para fora, você fala algo, mas o seu semblante, o seu rosto está totalmente transformado. E no versículo 8 diz assim: contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saímos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se revoltou contra Abel, seu irmão, e o matou. E o Senhor inquiriu: Caim, onde está o teu irmão? Aqui a palavra inquirir, ela vem no sentido de interrogar, de perguntar, de questionar a Caim. E aqui é Jesus falando: onde está o teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Aqui mostra que Caim, nessa hora, ele não teve nenhum tipo de receio ou nenhum tipo de arrependimento, porque o Senhor já sabia de tudo que tinha acontecido, Ele conhece todas as palavras antes mesmo de sair da sua boca, Ele já conhece seu coração, e aqui Ele deu uma grande oportunidade para Caim se arrepender, para Caim demonstrar arrependimento perante o pecado que ele tinha cometido, ao erro que ele tinha cometido, mas mesmo assim, Caim não se arrependeu e ainda quis questionar o Senhor, como se ele dissesse assim: mas você não é o Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas? Por que está perguntando para mim onde está o meu irmão? E aqui no versículo 10 diz assim: exclamou o Senhor: que fizestes? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te oferecerá mais da sua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Então aqui Deus mostrou para Caim que ele realmente é todo poderoso. E aqui ele amaldiçoou a vida do Caim, que era um agricultor que tirava o seu sustento da terra, e disse que a própria terra não daria mais o seu esforço, não daria os seus bons frutos para Caim, por ele ter matado o seu irmão Abel e ter colocado ele embaixo da terra. E no versículo 13 diz assim, aqui também diz assim, e serás um fugitivo errante pelo mundo. E ele condenou ali a Caim para que ficasse peregrinando, para que fosse um andarilho pelo mundo, que ele não achasse que nenhum lugar ele pertencesse mais a nenhum lugar. E no versículo 13 diz assim, apelou Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas dessa terra, e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas Deus, Ele sempre nos dá a vossa misericórdia, Ele sempre nos entrega algo que é a gente que plantou. A gente tem que esquecer que a lei da semeadura, ela não tarda, ela não falha. Então, tudo que você plantou será entregue para você, você terá que colher esse fruto. Porém, Deus, Ele continua sendo misericordioso, mesmo quando você erra, quando você peca e quando você comete algum delito, algum pecado a Ele, porque Ele diz assim, Drax, parou, Drax, quieto, vem aqui, sossega. E Deus diz assim a Caim, quando ele diz que se alguém o encontrasse, o mataria. Contudo, o Senhor lhe assegurou, não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, ao leste do Éden. E muitas vezes as pessoas não conhecem essa história ou não se atentou em ler a Bíblia e conhecer essa história. E dizem que Caim teve uma marca de Deus em seu corpo como forma de castigo pelo fato dele ter matado Abel. Porém, a marca que o Senhor fez em Caim não foi como uma marca de castigo, mas sim uma marca que iria livrá-lo da maldade das outras pessoas, das pessoas que até procurariam a Caim para matá-lo, para
se revoltar com o que ele fez com o seu irmão, por ele ter matado seu irmão. Às vezes as pessoas poderiam ficar revoltadas com ele e matariam ele, porém Jesus deixou uma marca de uma promessa para a vida de Caim, que através daquela marca, as pessoas que desejassem o seu mal, as pessoas que tentassem atentar contra a vida dele, não o encontrariam e não conseguiriam achá-lo. E se caso alguém fizesse algum mal contra ele, se alguém atentasse contra a sua vida, 7 vezes mais essa pessoa sofreria a vingança de Deus de ter atentado contra a vida de Caim. Essa é uma passagem que a Bíblia nos traz no livro de Gênesis 4. Eu vou ler somente até aqui. Espero que você tenha aprendido um pouquinho, que você tenha gostado de ouvir essa história sobre Caim e Abel e tenha entendido que Deus ele é tão misericordioso e o amor dele sempre nos olha e sempre nos cuida, que mesmo Caim matando Abel e mostrando para o Senhor que ele não se arrependeu naquele primeiro momento, Deus colocou ali sim um castigo sobre a vida de Caim, mas foi misericordioso, não deixando que as pessoas fossem atrás da vida de Caim e ceifassem a vida dele, colocando nele ali a marca de uma promessa que mesmo ele tendo pecado contra Deus, Deus cuidaria da vida dele e não deixaria que as pessoas cometessem o mesmo erro que ele cometeu com Abel, com a vida dele. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta aí, manda para as pessoas que às vezes não conhecem essa história de Caim e de Abel, ou não conhecem sobre o porquê Caim teve uma marca. As pessoas às vezes acham que essa marca de Caim é uma marca de vingança, mas não, ela é uma marca de promessa, uma marca de que Deus, mesmo assim, cuidava da vida de Caim. Fica com a paz de Jesus, curte, compartilha o vídeo e manda para as pessoas aí que você quer que conheçam um pouquinho dessa história também.